Quanta alegria você está dando continuidade ao Química do Zero. E nesse curso Química do Zero, a aula de hoje ela é bem especial. Por que, Carlos André? Porque nós vamos conversar sobre a tabela periódica dos elementos. Carlos, tem certeza que eu preciso estudar sobre tabela periódica? Porque eu ouvi dizer que a tabela periódica vem na prova, então não preciso mais saber nada sobre tabela periódica. Calma, que não é bem assim. Respira fundo, vamos conversar, deixa eu te explicar o porquê primeiro para que a gente possa dar sequência. Por que saber tabela periódica? Por que as pessoas não sabem química normalmente? Por que eu tenho dificuldade com química? Por que eu termino fugindo da área de saúde ou da área de exatas, das engenharias? Porque química não foi uma disciplina que eu curti bastante. A dificuldade provavelmente aconteceu na aula de tabela. Porque quando você aprende tabela, quando você domina a tabela periódica dos elementos, ligações químicas vai ficar muito mais fácil. É por isso que eu sugiro, inclusive, que você olhe com muito carinho, mais do que o aluno que está na concorrência, achando que não precisa mais de tabela periódica. Para com isso, para com isso. Você é mais do que especial, a gente tem que gabaritar essa prova. Quando você souber tabela, vai saber ligações. Quando sabe ligações, vai dominar funções. Quando domina funções, reações inorgânicas é só o próximo passo. Light diet sem estresse. Logo depois das reações, vem o cálculo estequiométrico, que é um dos assuntos que mais cai em prova. Dominou o cálculo estequiométrico, físico-química fica fácil, fácil, fácil. Então, onde começa o problema e onde começa a nossa solução? Na aula de tabela periódica. Carlos, e onde começou a tabela periódica dos elementos? No início da química. Em 1796, Antoine Lavoisier monta o Tratado Elementar da Química. Nesse Tratado Elementar da Química, que eu já conversei quando eu contei a história do átomo para você, ele faz um divisor de águas, ele traz ali uma divisão entre duas ciências. A partir daquele momento, a física tem uma nova ciência a ser estudada, que seria a química. E a química vai estudar as reações. E a reação entre quem? A reação entre os elementos. Logo depois, Dalton, no comecinho do século XIX, aquele mesmo da bola de bilhar, Dalton vem e diz assim, ó, não existe a transmutação metálica, não tem como transformar metal comum em ouro, que conversa é essa? Não procura mais. Você não tem como transformar ferro em ouro, não. Não há essa possibilidade. Ferro é ferro e ouro é ouro. São átomos diferentes, são elementos diferentes. E eu preciso começar a organizar esses elementos, que existem poucos na natureza. Você vai combinar poucos elementos para formar toda espécie de matéria que você conhece. Para formar você, para formar a água, para formar o ar que nós respiramos, para formar todo o nosso corpo a partir desses compostos químicos, que começam a ser organizados, na minha ótica, na minha liberdade literária para analisar a química, com Antoine Lavoisier, quando inclusive ele começa a ressurgir o nome dos elementos. O nome oxigênio, por exemplo, ele vai surgir também em 1796. Quer que eu converse um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá, na tua tela cheia, deixa eu te mostrar agora. Na tua tela cheia está aparecendo aí o Antoine Lavoisier, 1796, para ser bem exato, vem um Tratado Elementar da Química. Nesse Tratado Elementar também surge a ideia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu vou reagir os elementos. Surgindo em 1817, já depois da morte de Lavoisier, as tríades de Dobereine. E aí, meus queridíssimos colegas de todas as aulas do nosso queridíssimo QG Química do Zero, eu vou analisar aqui com todo carinho, o que são tríades. É a organização de 3 em 3 elementos. Ele vai organizar de 3 em 3 elementos. Mas ele vai organizar como esses elementos? Ele vai organizar por característica, por propriedades. Carlos, por que ele não organizou por número atômico? Porque não existia número atômico ainda. Lembra que eu estou em 1817. O modelo atômico que está em vigência aqui é o modelo atômico de Dalton. Se você se perdeu, eu estou no canto inferior da tua tela. Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Não havia carga, ninguém sabia que existia carga positiva e negativa ainda. Sequer tinha usado a eletricidade. Então o que é que Dobereine tem? As propriedades. Dobereine observava, ele tinha um bom olho clínico, ele ia olhar os elementos. E aí eu quero que você olhe para mim, assim como Dobereine olhou no fundo dos olhos dos elementos. Olha bem no fundo dos meus olhos aqui agora, para não se confundir com relação à química. Como é que ele monta essas tríades? E essas tríades, e eu queria que você anotasse, por isso que eu pedi para você olhar para mim, anote, as tríades de Dobereine é o começo dos grupos das antigas famílias. Ele começa a perceber o seguinte, caramba, eu tenho 3 elementos que têm características muito semelhantes. O lítio, o sódio, o potássio, por exemplo, todos eles são esbranquiçados. Todos eles, se eu colocar na água, eles reagem bruscamente, chegam até a explodir. Todos 3, quando eu coloco na água, deixam meio alcalino, deixam meio básico. Todos 3, se eu apertar com o dedo, eu consigo amassar.
eles são moles, têm baixa dureza. Caramba, esses elementos devem ter alguma coisa em comum. E essa alguma coisa em comum chama-se família. Sabe o que é mais bonito nessa história? Essa família, como diria um grande professor de matemática, que também é professor do QG, a família dos elementos é determinada pelas características, não pelo número atômico ainda. O número atômico nem existe. Característica reacional. O grande assunto da química nesse momento chama-se cálculo estequiométrico. Eu vou colocar as reações, os elementos vão se combinar, vão reagir. E que instrumento eu tenho? Uma balança. O único instrumento que eu tenho é uma balança. Por isso que as tríades de Oberheim são analisadas em relação à massa. Deixa eu te mostrar na tela agora, vamos lá. Deixa eu colocar para você aí na tela as tríades de Oberheim. Vou até mudar de cor para que você possa analisar comigo agora bonitinho, elegante. Eu vou pegar aqui o lítio. Perdão, agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui o lítio, o sódio e o potássio. Isso é uma tríade. Por que eles três formam uma tríade? Os três formam uma tríade porque têm características semelhantes. Sabe o que é mais bonito? Que Oberheim sabia que a massa do lítio era 7 e que a massa do potássio era 39. E eu precisava descobrir, por exemplo, provar a massa do sódio, que seria o X aqui da história. Vou fazer uma média aritmética entre os dois da extremidade. Se eu pegar a massa do menor e somar com a massa do maior, que é 39, e dividir por 2, uma média aritmética simples, somar e dividir. 7 mais 39, 46. 46 por 2, 23. Então a massa do sódio aqui nessa brincadeira corresponde a 23. Sabe o que é mais legal? Que se você olhar a tabela periódica atual, realmente o lítio pesa 7, o sódio pesa 23 e o potássio pesa 39. Se você olhar a tabela periódica atual, lítio, sódio e potássio fazem parte da primeira coluna, que é a família 1A, que nós chamamos hoje de metais alcalinos. Eles fazem parte do mesmo grupo, só mudou o nome família. Então, nas tríades de Oberheim, vou mudar mais uma vez a cor e deixar a tua tela toda completinha e bonitinha para você analisar comigo. Vamos colocar agora em vermelho. Nas tríades de Oberheim, o que foi que esse cara incrementou a tabela periódica? O conceito de família. Hoje em dia, o conceito de família é simplesmente classificado como grupo. São os grupos da tabela periódica. E o que são os grupos da tabela periódica? São as colunas. Você vai ter organização através de colunas. Os grandes grupos, as tríades de Oberheim, vão definir as famílias por características, por propriedades. E essas características foi via observação das reações. A média aritmética do menor com o maior vai dar o elemento central, que nesse caso aqui são 23. E aí começam a se batizar os elementos. Sabe por que o nome metal alcalino? Porque quando você coloca para reagir com água, todos eles vão deixar o pH maior do que 7 a 25 graus Celsius. E pH maior do que 7 significa dizer que você é básico, ou seja, que você é alcalino. Que legal, né? Bonita a história. Vamos seguir um pouquinho nessa história, e se você seguir comigo na história, surgem as oitavas musicais de Nilsson. Vê só, olha para mim aqui. Se você observar as oitavas musicais de Nilsson, tem livro de química que nem traz. Mas eu acho injustiça. Nilsson, ele era físico, matemático e músico. O que é que um cara que é físico, matemático e músico vai se meter com a química? Ele teve uma ideia brilhante, linda, maravilhosa. Assim, eu não sou o cara mais especialista em música, para ser bem honesto, eu não entendo quase nada de música. Eu não sei nem o que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não sei. Eu mal sei cantar a vida. Assim, para mim é complicadíssimo pensar numa música. Mas eu já mostrei essa partitura para alguns alunos e eles disseram, Carlos, isso é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ao contrário. Ele simplesmente colocou as notas musicais e são as oitavas. Se você observar, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Existem 8 famílias nos elementos representativos que correspondem às notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas eu não consigo. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo aceitar, em hipótese alguma, que Nilsson, quando foi montar a tabela musical, as oitavas musicais de Nilsson, uma tabela periódica musicada que seria só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não, não. Eu fico imaginando, assim, na minha doce inocência musical, na minha falta até de conhecimento musical, eu fico imaginando as notas musicais passando na frente de Nilsson, e ele imaginando ali uma linda sinfonia, como uma sinfonia de Beethoven, como um bolero de Ravel, um tan, tananã, tananã, tananã. E aí vai, para mim era assim,
lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio e cálcio, boro, alumínio e galho. Seria muito mais bonito. Mas não, disseram que era dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e acabaram com o meu sonho musical e acabaram junto com isso com a tabela periódica de Newton que continua evoluindo até chegar ao doce sonho de Mendeleev. Deixa eu mostrar para você o sonho de Mendeleev. Na tua tela aí está aparecendo as oitavas musicais. Se você é especialista em música, olha direitinho. Dizem que é só um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Depois você manda uma mensagem para mim dizendo se é realmente isso ou não, né? Mas vamos lá. Aí vem o sonho de Mendeleev. Carlos, por que o sonho de Mendeleev? Porque está escrito aí o sonho de Mendeleev. Por que não simplesmente está Mendeleev? Vou até colocar entre aspas. Isso foi um livro que eu recebi de presente. Que professor sempre recebe livro de presente, graças a Deus. E aí aqui tem um sonho de Mendeleev. Contava a história do Mendeleev, como ele montou a tabela periódica. Tem muita ficção em relação a isso. Mas o que é legal, Mendeleev conhecia em 1871, no século XIX, 63 elementos. Preste atenção que ele só conhecia 63 elementos. Mas ele chega a prever que seriam descobertos mais elementos. Ele chega a prever que seriam descobertos até 118 elementos. Hoje a gente sabe que existe 118. Mas em 1871 existiam 118. Em 1916, em 2016 haviam 116 elementos aceitos pela IUPAC. Hoje são 118. A tabela periódica está completa com 118 elementos, mas ele só conhecia 63. Mas ele chega a prever. E como é que ele prevê? Organizando a tabela periódica em ordem crescente de massa. E qual é a bronca quando você organiza em ordem crescente de massa? Uma coisa chamada isóbaros, que a gente já começou um pouquinho sobre essa história de isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros são elementos diferentes que apresentam a mesma massa. Imagina aqui o potássio e o cálcio. Potássio com massa 40, cálcio com massa 40. Qual dos dois vai reagir? Escolher por massa é muito arriscado. E aí, preste atenção, olhando para mim aqui com muito carinho no seu coração. Quando eu coloco por massa, eu acho um risco absurdo. É como luta. As lutas também são classificadas por peso. Você vai lutar com alguém de acordo com o seu peso. Mas eu não acho muito honesto, não. Devia ter algumas outras referências, além do peso. Você pode até me explicar um pouquinho mais sobre isso. Ah, o cara tem 100 quilos, o outro também tem 100 quilos. Mas um é todo trocadinho, baixinho, tá muito forte, mas pequenininho. E o outro tem uma envergadura de 5 quilômetros. O cara estica o braço, atinge o outro no outro lado do octógono. Aí não é justo. Porque com a envergadura, com o chute, ele já acertou o outro. Esse é um risco muito grande por classificar por massa. Que é um conceito ainda mais forte para você guardar. Qual o seu peso? Não vi, não. Você não está falando por quê? Responde para mim, qual o seu peso? Vai, é segredo, eu não vou contar para ninguém, não. Vá, pode dizer, qual o seu peso? Tá bom, beleza, eu vou dizer o meu. O meu peso 86 quilos. Quer dizer que todo mundo que tem 86 quilos é igual a mim? Como é que eu vou classificar as pessoas por massa? Ah, todo mundo que tem 86 quilos é a mesma coisa. Já tem uma frase que me irrita muito dizendo que todos os homens são iguais. Não são. Isso é classificar por massa. Os elementos você não pode classificar por massa. Existem características e propriedades distintas, mas todas as tabelas periódicas foram organizadas por massa até chegar ao século XX. A tabela periódica de Mendeleev, que muita gente acha que é a tabela periódica atual, que não é. Muita gente acha. A tabela periódica atual é de Mendeleev. Não é. A tabela periódica atual é de Moser, é do século XX, 1914. Ela tem um pouco mais de 100 anos. Você tem que ter muito cuidado com isso. A tabela de Mendeleev é organizada em ordem crescente de massa. Carlos, por quê? Porque o número atômico só vai ser descoberto em 1911. Veja, se eu estou em 1871, não precisa se preocupar com data, não se preocupa com isso, mas se eu estou em 1871 e o número atômico vai ser descoberto em 1911, como é que eu vou classificar por número atômico? Isso é impossível. Eu não teria como classificar por número atômico se não existia. O que é que ele tinha? Massa, ele tinha balança, eles trabalhavam em estequiometria, leis ponderais, muita reação, muita observação. E Mendeleev ele chega a organizar os elementos, os 63 elementos que ele conhece, utilizando um fichário. Fichário é coisa do passado, mas antigamente era muito comum você ter uma ficha, botava a foto lá da pessoa e todos os dados cadastrais da pessoa naquela ficha, um papelzinho. Hoje em dia está tudo informatizado, mas tinha um fichário. E Mendeleev tinha um fichário dos elementos. E aí ele começa a organizar como quem está jogando paciência. Com certeza você já jogou paciência alguma vez na vida. Ele vai organizar como se estivesse montando um jogo de paciência. E começa a perceber que quando ele organizava como as tríades de Dobereine, quando ele organizava esses elementos por ordem crescentes de massa, por características reacionais, ele montava os grupos e chegou a prever espaços vazios. Ó, existe um espaço nessa tabela aqui que não está sendo preenchido agora, mas um disso vai ser descoberto.
Não sei se na Terra, não sei se fora da Terra, mas um dia ele será descoberto. Realmente passou algum tempo, de 1871 até chegar a 1914. Em 1914, Henry Moseley, após descobrir o número atômico, ele monta a tabela periódica atual e é a mesma tabela periódica que seu avô estudou, que sua avó estudou, que seu pai estudou e que você também está estudando. Vamos lá? Deixa eu te mostrar agora na tela. Ó, na tua tela está surgindo aí a tabela periódica de Henry Moseley. Aí é o seguinte, lembra que eu disse que em 2016 foram descobertos mais 4 elementos? Aí você completa. Quando a gente chega aqui, ó, em 2016, a tabela fica com os 118 elementos que Mendeleev previu, mas ele não tinha como escrever. O que é que tem na tabela periódica? Essa tabela periódica tem algumas características bem interessantes que eu queria que você olhasse para cá. Ela tem 18 colunas. Opa, aqui. Ela tem 18 colunas. E essas colunas, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, até a coluna 18. São 18 colunas que você tem na tua tabela periódica. Essas colunas representam os grupos. Em geral, esses grupos têm características e propriedades que são semelhantes. Não tem que dizer que todos são. Não existe uma regra assim, todo mundo é assim. Não. Mas se olhar, por exemplo, na coluna 1, excluindo o hidrogênio, que não é metal alcalino, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são bem parecidos. Então, na tabela periódica, a gente tem 18 colunas. E as colunas representam os grupos da tabela periódica. Esses grupos, antigamente, eles eram chamados de famílias. Você tinha as famílias da tabela periódica. Na mesma tabela periódica, você tem 7 linhas. Vou mudar a cor para a gente não ficar enxergando tudo em vermelho aí e achar que é tudo uma coisa só. Não é. Está aqui em azul agora. Ó, eu tenho 7 linhas. Linha 1, linha 2, estou do lado direito da tua tela. Linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. O que são essas 7 linhas? Carlos, eu não sei o que são essas 7 linhas. São os níveis de energia. Lembra da distribuição eletrônica? Isso aqui são os níveis de energia. Sei não, Carlos. O que é nível de energia? As antigas camadas. A camada K, L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas que um átomo pode ter. Hoje a gente diz que é o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Se você observar, ó, quem está na primeira coluna, que é o hidrogênio e o hélio, eles só têm um nível de energia. Quem está na segunda coluna, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, eles só têm o segundo nível de energia. Tem 2 camadas. Quem está na terceira coluna aqui da tabela periódica tem 3 níveis de energia. Ou seja, os elementos que estão na primeira camada só tem a camada K, camada L, camada M. Até chegar à última camada, que seria o 7º nível, que é o nível 7. E nesse nível 7, no nível 7, vou escrever aqui embaixo para ficar mais claro para você, seria a camada Q. São os 7 níveis de energia. São as 7 camadas que você pode apresentar na tabela periódica. A tabela periódica tem 18 colunas e 7 linhas. Quantos elementos? Atualmente, 118 elementos aceitos pela IUPAC. Inclusive, a tua tabela periódica está muito ajustada aí, está toda lindinha para você. Se você apagar toda a slide. Se você observar, inclusive, os últimos elementos da tua tabela periódica aqui, ó, já estão com nome. Não está mais aquele prefixo grego, o N, que é o primeiro a se dar do nome. Já tem o nome dos elementos aqui. Então, ela está completa já com os 118 elementos. Está mais do que atual essa tabela periódica. Até porque ela é a versão de 28 de novembro de 2016. E essa versão é a versão que está atualizada pela IUPAC com os últimos 4 elementos descobertos. Tá joia? Certo, Carlos? E aí? E aí que essa tabela periódica ela pode se dividir em grandes grupos. Como assim em grandes grupos? Deixa eu te mostrar. Mas aí apareceu um bocado de coisa colorida, e antes de falar dessas coisas coloridas, eu queria que mais uma vez você olhasse para mim. Eu vou dividir a tabela periódica agora em grandes grupos. Lembra que cada coluna representa um grupinho, né? Metal alcalino, alcalino terroso, família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Tem nome, inclusive. Mas existem os grandes grupos, que têm propriedades semelhantes. Por exemplo, se você fala do ferro e do cobre, não fazem parte da mesma família, eles não fazem parte do mesmo grupo, mas têm propriedades semelhantes. O ouro, a prata, a platina, o paládio,
todos eles têm propriedades que são semelhantes. Eles fazem parte de um grande grupo da tabela periódica. E esse grande grupo da tabela periódica são os metais. Deixa eu te mostrar agora na tela os grandes grupos que você pode ter, mostrar as separações, depois a gente vai estudar um por um, sem pressa nenhuma. Vamos lá na tela cheia? Na tua tela aí, ó, eu tenho os grandes grupos. E o primeiro grande grupo é engraçado. Não é um grupo, é um elemento sozinho, né? Coitado. O que é que esse cara está fazendo sozinho aí? É o hidrogênio. Carlos, por que o hidrogênio está só? Porque o hidrogênio faz parte da primeira coluna? Faz. É da antiga família 1A? Não, não é. O hidrogênio não pode ser dito como sendo um metal alcalino. Se você disser, o hidrogênio é um metal alcalino, você errou. O hidrogênio não é um metal alcalino. Então, o primeiro elemento para a gente estudar e guardar no coração é justamente o hidrogênio. O hidrogênio não tem família. Qual é a família do hidrogênio? Ele é sozinho. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Por isso que ele é tão desenrolado. Se você observar o hidrogênio, ao invés de ficar chorando e reclamando da vida, ele apresenta carga positiva e também apresenta carga negativa. O hidrogênio pode formar ligação iônica e pode formar ligação covalente. O hidrogênio é um espetáculo. O hidrogênio forma ligações iônicas. Você tem ligação iônica sendo formada por hidrogênio, mas também tem ligação covalente. Ele tanto pode perder elétron ficando positivo, como pode ganhar elétron ficando negativo. Se eu pegar o hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1. Inclusive, você tem que saber decorar desse carinha, tá? Distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1. O que isso quer dizer? Que o hidrogênio ele apresenta um próton e um elétron. Não tem nem nêutron. Se você observar o hidrogênio, eu tenho um núcleo que é formado por um próton apenas. E ao redor desse núcleo, eu tenho um elétron girando. Aí vê, o que significa H+? Deixa eu colocar em outra cor aqui para você analisar comigo. O que significa esse H+? O que significa esse H+ aqui? O H+ significa dizer que você perdeu um elétron. Caramba, o cara só tem um elétron e perdeu o elétron que ele tinha. Estou cortando aqui. Se ele perde um elétron, ele só vai ser um próton. É por isso que a gente diz que H+ é igual a um próton. A gente usa muito isso em conceitos modernos de acidez e basicidade. Então já guarda no coração. O H+ é igual a um próton. Quando eu digo, formei um H+, eu sou um ácido de arrênios, eu sou uma substância que liberou um H+ na presença d'água. Você liberou um próton na presença do H+, porque o hidrogênio ele só tem um próton e um elétron. Então, se você perder o elétron, vai sobrar simplesmente um próton. E quando ele fica H-, quando ele fica aqui com essa carga negativa, significa dizer que ele ganhou. Ganhou o quê, Carlos? Ganhou um elétron. Aí é tão especial quanto, porque veja, se ele tem um S1, estou na distribuição eletrônica, no canto superior da tua tela do lado direito, recebi um elétron. O cara que tem um elétron e ganha mais um. A distribuição eletrônica dele ficou o quê? Mudar de cor outra vez. A distribuição eletrônica dele ficou igual a 1s2. A distribuição eletrônica do hidrogênio, quando ele ganha um elétron, quando ele se transforma em H-, passa a ser 1s2. E o que é que tem de especial quando ele tem distribuição eletrônica 1s2? Ele fica igual a esse elemento aqui, ó, o hélio. E o hélio é um gás nobre. Em resumo, quando o hidrogênio recebe um elétron e fica H-, ele se torna igual a um gás nobre. Porque o hélio ele tem distribuição eletrônica 1s2. O número atômico do hélio é 1s2. O número atômico dele é 2 e a distribuição eletrônica dele 1s2. O hélio ele é um gás nobre. E quando o hidrogênio recebe esse elétron, ele fica rigorosamente igual ao hélio. Então, nesse momento da aula, eu queria que você entendesse que hidrogênio e hélio, vou apagar tudo, qualquer coisa dá um printer na tua tela, ou pausa um pouquinho. O hidrogênio e o hélio, eles são especiais. E por que eles são especiais? O hidrogênio porque tem número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1 e não tem família. O hélio porque tem distribuição eletrônica 1s2, mas faz parte da família 8A. O hélio é um gás nobre. Se o cara disser assim, Carlos, então o hélio não é um gás nobre. Opa, o hélio é sim, o hélio é nobre. Não tira a nobreza dele não, ele é nobre. Já o hidrogênio não tem família. Por não ter família, ele se vira, ele pode ter carga H+, e pode ter carga H-. Quando ele é H+, ele é igual a um próton. Quando ele é H-, ele é igual ao hélio. Beleza? Guarda no teu coração. Só que tem outro grande grupo que eu queria conversar com você. Vê, se eu dividir aqui, na realidade existem outros grandes grupos, que eu só vou dividir a tabela periódica agora aqui no passo a passo para a gente analisar. Tem esse grupo que está em azul aí na tua tela. Esse grupo é chamado de grupo dos metais. É o maior grupo da tabela periódica e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre as propriedades e características de cada um desses metais. Eu tenho um grupo que está em vermelho.
Esse grupo que está em vermelho é classificado como ametais. O que é esse A? Esse A é um prefixo grego de negação. Isso é não. Ametal significa não metal. Você ainda tem, vou dar de cor novamente aqui, deixar a tua tabela toda colorida agora. Você ainda tem aqui, ó, nessa coluna verde, o que a gente chama de gases nobres ou raros. Esses aqui são os gases que são nobres. Está sentindo falta de alguma coisa da época que você estudou tabela com todo o carinho do mundo? Estou, Carlos, estou sentindo falta de alguma coisa. Cadê aqueles caras que eram chamados de semimetais ou metalóides? Presta atenção. Semimetais ou metalóides estão por aqui. Isso aqui são os semimetais ou metalóides. Antigamente havia essa classificação, semimetal. Hoje a gente não usa mais. Você pode até chamá-los de metalóides. E o que é um metalóide? Um metalóide são falsos metais. E aí olha para mim. Quem são os falsos metais? Quem são os caras que podem te enganar? Ainda existe, inclusive tem um que é muito famoso. Muito famoso. Quer ver? Quem são os semimetais? Guarda assim os semimetais. Você vai repetir comigo. Quem são os semimetais? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Não consegui. Vai conseguir. Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. O que é isso? São os semimetais ou metalóides. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Você já ouviu falar no Vale do Silício? É um metalóide. O silício é um elemento que tem propriedades intermediárias entre um metal e um ametal. Aí ele tem algumas características que o torna extremamente importante na construção dos primeiros computadores. Essa capacidade de ser um semicondutor e, ao mesmo tempo, se você dopá-lo, ele se transforma num grande condutor. Não pode ser um supercondutor, porque supercondutor é cerâmica a baixa temperatura. Mas ele se transforma num grande condutor. Então você pode montar um chip, você pode montar um disco rígido de computador a partir de silício. Ora conduzindo, ora não conduzindo, ora isolando, ora sendo um condutor, dependendo da dopagem que você fez nele. Que tipo de impureza você colocou ao silício? Esses são os semimetais ou metalóides. Eu vou escrever na tua tela agora para você não esquecer e repetir a frase. Vamos lá. Na tua tela está surgindo aí, eu vou colocar aqui na parte inferior, tá? Do lado direito aí da tua tela. Quem são os semimetais ou metalóides? Boro, silício e germânio, arsênio e antimônio, telúrio e polônio. Quer ver a frase agora? Vou colocar para você a frase, para você guardar aí no fundo, bem guardado no seu coração. Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. Se você quiser organizá-los dentro de uma lógica na tabela periódica, o boro está aqui, silício e germânio fazem parte do mesmo grupo, arsênio e antimônio, telúrio e polônio. O boro faz parte da coluna 13, silício e germânio da coluna 14, arsênio e antimônio da coluna 15 e telúrio e polônio da coluna 16. Está aqui o silício, ó. Esse é um dos mais importantes elementos da natureza. Inclusive, a gente tem aí o Vale do Silício, muito famoso. Esses são os metalóides ou falsos metais. Tem algumas propriedades metálicas, mas também tem algumas propriedades que são ametálicas. E como é que eu vou saber quais são as propriedades que definem metais e quais são as propriedades que definem os ametais? Como é que a gente sabe o que é que define metal e o que define ametal? Essa história eu te encontro olhando bem para mim no segundo bloco sobre tabela periódica. É muito simples, mas existem algumas leis para propriedades periódicas e características dos elementos. O que é que classifica um elemento como metal? O que vai classificar um elemento como ametal? O que classifica um elemento como metalóide? Por que eu sou chamado de um gás nobre raro? O que está isolado na brincadeira até então é que estava amarelo para você, o hidrogênio. O hidrogênio já sabe, não tem família, não tem grupo nenhum. Daqui a pouquinho eu te conto essa história. Beijo bem forte no teu coração.